Para quem deseja migrar para a renda variável, talvez um dos melhores setores seja os fundos imobiliários. E foi assim onde eu comecei. Quando eu decidi entrar para a renda variável, eu comecei a procurar setores que sejam mais fáceis do entendimento e, claro, que tenham valores mais acessíveis para nós começarmos a fazer os nossos investimentos. E não, você não precisa de muito dinheiro para entrar no setor de fundos imobiliários. Hoje eu vou falar do fundo imobiliário, que ele é bem procurado na Bolsa de Valores, é um fundo muito barato e, claro, tem pouca volatilidade, trazendo um pouco mais de segurança para você, investidor, que é iniciante. E, claro, vamos fazer uma análise rápida desse fundo imobiliário para nós entendermos o seu portfólio e como que ele trabalha para trazermos ainda um pouco mais de rentabilidade para nós cotistas. Se você ficou curioso, fica comigo até o final desse vídeo e vamos lá! Fala pessoal, meu nome é Marcos Davi, seja bem-vindo ao canal Liberdade Financeira. Aqui a gente fala sobre investimentos em renda fixa e renda variável, onde a gente possa trazer um pouco mais de estabilidade e multiplicação do nosso patrimônio. Para você que não é inscrito nesse canal, já peço que você se inscreva e deixe o like nesse vídeo e, claro, compartilhe com seus amigos que desejam migrar para a renda variável e, claro, para aprender sobre investimentos. Então vamos lá. Quando eu entrei para a renda variável, quando eu comecei a migrar da renda fixa ou da poupança para a renda variável, um dos setores mais fáceis de entendimento, de compreensão e, claro, que também traz melhores rentabilidades são os fundos imobiliários. Hoje nós vamos falar de um fundo imobiliário que eu acho muito interessante, gosto bastante, também tenho ele em carteira e, claro, provavelmente você pode estudar para ser um bom investimento. Assim, quando eu comecei, eu procurei fundos imobiliários bem mais baratos e, claro, que tenha segurança e estabilidade e que também traga bons retornos para mim. Hoje nós vamos falar do BCFF11, que ele é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Ou seja, a sua estratégia ela é bem mais fácil para você diversificar o seu patrimônio. Como, por exemplo, você investe em um fundo imobiliário, que é o BCFF11, mas o mesmo ele já investe em vários fundos imobiliários, trazendo assim uma diversificação maior, onde vários investidores e analistas fazem esse papel por você. E se nós dermos uma avaliada agora, podemos ver que é um fundo bem sólido, bem consistente e que tem também bastante perspectivas futuras, onde você, iniciante, poderá talvez até começar com o fundo imobiliário. Claro que esse vídeo não é nem uma recomendação de compra ou de investimento, meu intuito é sempre educacional e informativo, pois o BCFF11 foi um fundo que eu comecei, não é obrigatoriamente você começar, mas é um fundo que cabe o estudo. Então vamos lá. Pois bem, hoje o fundo imobiliário BCFF11 está cotado a R$ 9,11, com seu dividend yield também bem atrativo, 9,27% ao ano, muito melhor que várias poupanças que existem por aí, praticamente já pagando quase igual à taxa Selic. Podemos ver também uma variação nos últimos 12 meses, desde uma mínima a uma máxima de R$ 7,61 e uma máxima de R$ 9,52. Hoje o fundo se encontra bem descontado, hoje o seu P sobre VP está negociado a 0,93, temos um patrimônio líquido de um pouco mais de 1,9 bilhões de reais, que é um fundo bem interessante para investidores que está começando. E também podemos ver o número de cotistas em crescimento. Hoje o fundo já compõe mais de 300 mil investidores. Temos uma liquidez média diária muito atrativa, um pouco mais de 3 milhões de reais negociados todo santo dia. Ou seja, é um fundo que você consegue comprar rápido e consegue vender rápido, caso você mude de estratégia e encontre outro fundo imobiliário. Se nós dermos uma olhada também no histórico de pagamento, o fundo vem pagando bem recorrente, com pouca volatilidade, trazendo uma previsão maior para o investidor do fundo. O último rendimento do fundo ele pagou 7 centavos por cota, ou seja, quanto mais cotas você tiver, mais rentabilidade você trará para a sua carteira. Podemos ver que o administrador do fundo é o BTG Pactual, uma das melhores corretoras do Brasil. Boa parte do seu segmento ele está em recebíveis imobiliários, mas o setor do fundo ele atua no segmento de fundos de fundo. Ele é um fundo que investe em outros fundos, trazendo uma maior diversificação no seu patrimônio e, claro, procurando sempre uma rentabilidade melhor. Hoje o fundo imobiliário BCFF11, podemos ver que ele já compõe mais de 70 fundos imobiliários que ele investe, ou seja, como eu havia falado, trazendo uma maior diversificação. Por que é que eu praticamente gosto muito do fundo imobiliário BCFF11? Para termos uma carteira bem diversificada, é sempre bom a gente ter vários setores, seja de papéis, de shops, lares corporativos ou até mesmo um fundo de fundo. Na verdade, o fundo de fundo ele já tem uma diversificação muito maior de fundos imobiliários. Porém, os fundos de fundo eles já têm equipes profissionais que trabalham por você, trazendo melhor segurança e estabilidade. Claro que também existem outros fundos imobiliários no setor de fundo, outro também que eu gosto bastante, porém com um patrimônio líquido muito pequeno, que é o Kizu 11. O mesmo tem um patrimônio um pouco mais de 500 milhões de reais, porém ainda se encontra em fase de crescimento, mas é um fundo que é bem sólido, tem uma diversificação muito boa no seu portfólio e talvez cabe até o estudo. Temos também o HFOF, que é outro fundo de fundo que também tem um patrimônio bem relevante e é outro fundo que você consegue estudar. Porém,
Para mim começar, eu comecei com o fundo imobiliário BCFF11. Hoje em dia você consegue encontrar ele apenas na base 10, custando apenas R$ 9,00. Tem uma diversificação muito boa em seus setores. O mesmo já compõe mais de 70 fundos imobiliários. O mesmo já vem de longo prazo, de longas datas e, claro, vem com pagamentos bem recorrentes. E para ficar ainda mais atrativo, o mesmo teve um desdobramento em 2023, onde o mesmo custava na casa de 60 a 70 reais. E com esse desdobramento de 1 para 8, ele conseguiu ter uma cotação abaixo de 10 reais. Podemos subir ou podemos descer, mas hoje você encontra um fundo, ao invés de R$ 78,00 uma cota, você consegue comprar o mesmo com apenas R$ 9,00. E se nós formos mais a fundo e abrirmos o relatório gerencial, se nós dermos uma olhada numa tabela de rendimentos, podemos ver que o mesmo tem uma despesa bem controlada, bem constante, ou seja, o fundo consegue economizar ainda mais em despesas e consegue manter os ganhos constantes de seus capitais, seja nos fundos imobiliários e seja também nos CRIs, que o mesmo também investe em papéis, assim como eu havia falado. Nessa linha azul do meio, podemos ver que os ganhos são muito constantes, variando de 7 a 8 centavos por cota, despesas mais ou menos de 1 centavo por cota e, claro, o mesmo às vezes consegue ter então um fundo de emergência que ele consegue economizar um pouco mais para distribuir um pouco mais em algum mês não recorrente. Podemos ver também nessa tabela os top 20 fundos imobiliários que o mesmo investe. Nessa tabela nós temos o BTLG11, também é um fundo muito conhecido, IRDM11, o CPTS11, que é um fundo de papel também muito bom para investidores iniciantes. Temos também o CANIP11, enfim, inúmeros fundos imobiliários, onde você pode ver a diversificação maior do fundo e, claro, a alocação da porcentagem da sua carteira. Seja um pouco mais de 30%, 25%, até mesmo 1%, 2%, trazendo então um melhor balanceamento para a sua carteira. Podemos também dar uma olhada nessa tabela, a distribuição de seus rendimentos, onde o fundo também pode ser considerado um fundo de papel. Porém, por mais que o mesmo tenha uma boa diversificação, ele sai do fundo de papel e ele passa a ser um fundo de fundo, ou seja, porque ele investe em mais setores de fundos imobiliários. Podemos ver então que 47% do seu portfólio ele está alocado em fundos imobiliários no setor de CRIs, ou seja, no setor de papéis, 22% alocado em comerciais, ou seja, em lajes corporativas, em grandes escritórios, 12% nós podemos ver que ele está alocado em galpões de logística, ou seja, em galpões que servem para estoque de grandes empresas, fazendo assim então um recebimento de aluguéis constante todos os meses, com contratos atípicos de longo prazo. Uma pequena parcela alocada em setor também de shopping e 3% é alocada em seu caixa. Outro ponto também bastante interessante são as demonstrações de seus resultados. Podemos ver que as suas liquidações, as suas despesas estão sempre bem controladas, sendo então valores muito mais constantes e seguros para nós investidores. Assim como eu vou mostrar agora também nessa tabela, a sua distribuição dos seus rendimentos. Seus rendimentos vêm distribuídos de forma bem constante, todos os meses praticamente o fundo pagando 7 centavos por cota, trazendo então mais segurança e previsibilidade para o investidor. E por mais que seja um fundo barato, cotado na base 10, você consegue comprar ele bem mais vezes do que algum fundo imobiliário que tenha a sua cotação avaliada em 100, 120 ou até mesmo 160 reais, como o HGLG11, que também é um fundo imobiliário muito bom, mas para quem está começando, acredito eu que pelo menos para mim o BCFF11 foi um dos mais recomendados e que eu mais me senti seguro para mim começar a investir na renda variável. Claro, quando nós atingimos o Magic Number, ou seja, uma numeração de cotas, onde o rendimento das suas cotas, eu consigo comprar novas cotas, nós podemos então duplicar, triplicar e até quadruplicar o nosso poder de compra. Então, dos primeiros passos que você deve fazer é simplesmente abrir uma conta numa corretora, de preferência uma corretora que não pague taxa de corretagem. Lá você pode transferir uma pequena parcela do seu capital, uma pequena porcentagem do seu patrimônio e então começar a investir na renda variável. Claro que é sempre bom você estudar um fundo imobiliário ou uma ação ou até mesmo um ETF antes de você começar a migrar para a renda variável. Hoje eu trouxe o BCFF11, que é um fundo que eu gosto bastante, que eu tenho em carteira e que eu comecei com ele para me entender como que funciona a movimentação do mercado. Novamente, esse vídeo não é nem a recomendação de compra ou de investimento. O intuito sempre é educacional e informativo, trazendo então os melhores ativos para você investidor ou para você que está migrando agora para a renda variável. Também já vou deixar o link na descrição do meu e-book, onde você vai aprender a investir do zero. Caso você não entenda nada sobre investimento, você vai aprender a avaliar ações, fundos imobiliários, indicadores fundamentalistas e muito mais. Claro que apesar de eu trazer hoje o BCFF11, não quer dizer que você não consiga comprar outros fundos imobiliários trazendo uma melhor diversificação. Seja um MXRF11 ou outros fundos imobiliários que você possa conhecer, você possa estudar. E claro, também é sempre bom você equilibrar um pouco a sua carteira entre fundos imobiliários e também você pode alocar um pouco de ações, seja de setor de energia, setor de banco, até mesmo saneamento.
O importante mesmo é você começar a investir, entender o mercado e, claro, trazer melhor rentabilidade e segurança para a sua carteira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e novamente peço que você se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe também com seus amigos, aquele que já entende de renda variável ou aquele que deseja migrar para a renda variável. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo e tchau, tchau!